15, que da mulher sairia o descendente que pisaria a cabeça da serpente, e o descendente quebraria toda a barreira que nos impediria e que nos impediu por muitos anos ter acesso ao coração do Pai. E graças àquilo que nós cantamos, o sacrifício de Jesus, hoje nós estamos vivendo uma intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço os irmãos para acenderem as luzes do templo, para que possamos então, assentados, os irmãos podem se assentar. Irmãos, esta noite Deus tem uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. Hoje Deus tem uma palavra para você como membro de uma família. E hoje o Senhor vai falar conosco sobre a família bem-sucedida. Nós vamos aguardar as nossas crianças estar sendo conduzidas pelas tias para o ministério do culto infantil. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 10. Enquanto você abre, eu vou estar intercedendo, orando, mas você pode abrir a sua Bíblia olhando para a sua Bíblia, que não tem como você orar de olhos fechados, mas eu vou estar orando. Papai querido, mais uma vez eu chego diante do teu trono da bênção. E ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer, ó Deus, a revelação que a tua palavra tem para nós nesta noite, para que as famílias da PIB de Costa Rica, as famílias que vão também assistir os vídeos da pregação desta noite, possam, ó Deus, desfrutar do sucesso, da prosperidade familiar. Pai, em nome de Jesus, usa os textos, que o teu Espírito Santo, o autor da Bíblia, venha também iluminar a revelação, aquilo que o Senhor tem para a nossa edificação. É o que nós pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, Bíblia linguagem de hoje, vai ser projetado, versículos 7, 8 e 9. Queridos, a palavra de Deus diz assim, versículo 7. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Queridos, talvez você possa ter até uma interpretação de que esse sermão tem como cunho a teologia da prosperidade. Mas, meus queridos, a mensagem que você vai ouvir nesta noite não é uma teologia da prosperidade, mas sim a teologia bíblica de como a família pode dar certo, de como a sua família pode alcançar o sucesso, de como a sua família pode experimentar o melhor de Deus. Então, queridos, a teologia bíblica ensina que quem tem fé, que quem depende de Deus, que quem obedece a Ele, terá sucesso, porque esses são os meios pelos quais uma família e as famílias da terra são abençoadas. Mas talvez você pergunta, pastor, então é errado buscar a prosperidade? É errado buscar o melhor para a nossa vida, para a nossa família? Queridos, jamais Deus colocou essa revelação na Bíblia, jamais em lugar nenhum na palavra de Deus vai trazer uma menção de que Deus deseja que a sua família seja um fracasso, que a sua família seja uma família miserável. O projeto de Deus é que a sua família seja bem-sucedida. Ninguém entra para uma faculdade por apenas gostar de estudar. Mas, meu querido, quando a pessoa entra numa faculdade, ela tem um alvo: alcançar o sucesso na sua profissão. Eu assisti um vídeo hoje, mandado pela Libans, de uma equipe que estava fazendo uma filmagem, como se fosse um teste, para que algumas crianças fizessem
propaganda, fossem marketing para divulgar alguns produtos. E aí o camarada convidou as crianças, até compartilhei, e aí pedia para tirar a foto dos olhos, e aí depois deixa as crianças e chama os pais. E na realidade, queridos, eu chorei, porque na verdade era um médico, era uma pessoa que estava fazendo uma avaliação da saúde para que fosse possível evitar a possibilidade de um câncer vir ceifar a vida daquelas crianças. Queridos, não é errado nós desejarmos prosperidade, saúde, alegria, e nós temos que realmente ter um cuidado especial para com a vida dos nossos filhos, da nossa família. Então ninguém coloca um filho na faculdade apenas para ver o seu filho estudando ou para que aquilo seja um castigo para o filho. Pelo contrário, o alvo é ver a prosperidade de Deus chegando para a sua família através dos estudos. Queridos, quando nós contemplamos a natureza e quando nós aprendemos as lições que a natureza nos dá, nós percebemos que os animais, eles se migram de tempo em tempo, de um lugar para outro, buscando o melhor para a sua sobrevivência. As andorinhas, os ursos, queridos, ninguém gostaria de ver fracasso, ninguém abre uma empresa pensando na sua falência. Todos os planos de uma família, todos os planos de uma pessoa têm alvo de sucesso. Eu acredito que você almeja, que você sonha o sucesso na sua vida, a prosperidade do seu filho, a prosperidade da sua família. Eu sei que como eu tenho esse desejo, você também, eu acredito que você deseja o melhor para a sua família. Será que Deus quer o nosso sucesso ou o nosso fracasso? Queridos, a palavra de Deus ensina. Ele fala muito do sucesso, da prosperidade. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele fala: só eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz, planos de prosperidade, planos de bênção e não de mal. E queridos, então Deus, ele ensina que o sucesso está à nossa disposição. Ele ensina que o plano que nós fizermos depende do quanto nós estamos dispostos a buscar a bênção e a direção dele para que dê certo os nossos planos. Nós vamos projetar, Bíblia Linguagem de hoje, Provérbios 16, versículo 3, que diz: Provérbios 16, verso 3, a palavra de Deus diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, peça para Deus abençoar os planos que você tem a respeito da sua família e da sua vida, que eles darão certo, não falhará, é promessa de Deus, eles darão certo. Amém? Queridos, a palavra de Deus tem como objetivo direcionar a nossa família para uma vida de sucesso. Deus quer ver você prosperando, Deus quer ver a sua família prosperando, Ele deseja o seu sucesso. Eu, como pai do Neto, como pai do Hélio, sempre sonhei e desejo o sucesso dos meus filhos. Não é diferente para com Deus. Mas, queridos, para que o Neto chegasse ao que ele já chegou, para que o Hélio chegasse ao que ele já chegou, eu tive que passar alguns ensinamentos preliminares. E nós vamos ver nesta noite os ensinos de Deus que levam uma família a experimentar a paz, que levam uma família a ter sucesso em todos os segmentos. Queridos, quero dar uma palavra, o Espírito Santo pôs no meu coração. Nós temos pessoas idosas que às vezes não conseguem segurar a sua necessidade de ir ao banheiro. Se nós não precisássemos dos banheiros, a gente trancava eles e não usaria. Então, se você sentir o desejo de ir ao banheiro, fique à vontade. Os banheiros da igreja é para ser usado, tá? Então, se você sentir necessidade de ir ao banheiro, mas se caso não, agradeço toda a atenção. Queridos, há alguns ensinamentos da palavra de Deus para que haja sucesso na nossa família. O primeiro, a família só é bem-sucedida
quando ela é construída, quando ela é edificada, quando ela se inicia pela direção e pela bênção de Deus. Queridos, olha, se você realmente ainda não construiu sua família, se você é jovem, se você quer realmente ter sucesso na sua família, na construção da sua família, ou viver a partir de hoje uma família bem-sucedida, comece agora a buscar a direção de Deus para o seu lar, para o ambiente da sua família. Mas você jovem que vai preparar, que vai construir a sua família, eu quero dizer para você, busque os meios que a palavra de Deus vai indicar para você, para que haja sucesso na sua vida. Queridos, uma família só é bem-sucedida quando ela é construída na presença de Deus através da oração. Orações fervorosas, orações de fé, pedindo a bênção de Deus para essa nova família que vai ser instalada. Mas, queridos, quando eu converti, eu já era casado, eu já tinha filhos. E aí o que eu fiz? Eu conheci esse texto, eu conheci esta palavra, e eu então passei a buscar a bênção de Deus, a direção de Deus, para agora a nova família cristã, e não a família que antes não conhecia os princípios da palavra de Deus. E passei a interceder por todas as áreas, por todas as atividades da minha família, junto ao trono de Deus, para que houvesse prosperidade em todas as áreas da minha família. Portanto, meu querido, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a prosperidade é que nós devemos pedir a Deus que Ele abençoe a nossa família. Queridos, a Bíblia ensina que não são os meios, a ciência, a filosofia ensina que não são os meios que justificam os fins, mas sim os fins, a finalidade, o projeto, o alvo é que vai fazer com que o meio se funcione. Mas infelizmente as pessoas têm colocado esse valor, esse princípio adverso do que realmente é o propósito. As pessoas têm colocado os meios acima dos fins. Ou seja, tudo pode, tudo vale. Para construir uma família, eu vou ter que engravidar antes. Para construir uma família, eu vou ter então que ir experimentar primeiro. Mas, queridos, olha, a teologia bíblica nos ensina que Deus quer o sucesso da família. Mas depende, o sucesso da família depende de nós estarmos dispostos a viver pela sua direção. Queridos, quantos casais casam, dentro de 1 ano e meio, 2 anos já estão separados, porque não aplicaram esse ensinamento na vida para a construção, para a formação de uma família, da sua família. Então, queridos, uma família só vai ter sucesso, só vai ter prosperidade, quando ela começa no altar do Senhor. O Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, a vida pessoal, e se o Senhor não edificar, não proteger, não guardar a família, que se não guardar a casa, que é a família, em vão trabalhos que edificam. Queridos, e muitas pessoas estão começando a sua vida familiar fora da presença de Deus, estão praticando a fornicação, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, praticando a imoralidade, praticando a libertinagem sexual para formar a sua família, e isso é pecado. Queridos, a família é bem-sucedida, então, quando ela é estabelecida conforme os padrões bíblicos. E quais são os padrões bíblicos para a formação de uma família? Mateus capítulo 10, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Queridos, aqui nós temos 2 princípios muito importantes: o deixar e o unir. São 2 princípios. O deixar é uma coisa, deixar pai, deixar mãe. E o unir também é uma outra coisa. É um processo que tem sequência, que dá sequência ao outro. E, meus amados, a revelação de Deus
traz, em primeiro lugar, que só se forma uma família pela união de um homem com uma mulher. Tem muitas pessoas, inclusive a mídia, está trazendo para o ambiente dos nossos lares, inclusive querem implantar nas escolas a libertinagem, o poder de Satanás, trazendo a influência que o homem pode casar com o homem, o gênero, a liberdade de escolha. Irmãos, isso é satânico, isso é diabólico, isso não é o projeto de Deus. Gerar, transformar, gerar vidas, aumentar, multiplicar as famílias na terra, só é possível por meio do casamento de um homem com uma mulher. A união de um homem com uma mulher. O texto diz, por isso o homem deixa a casa do pai para se unir com a sua mulher. A Bíblia é tão clara, queridos, e o mundo, o poder de Satanás quer distorcer esses valores. Inclusive tem igrejas que se intitulam como igrejas evangélicas, desrespeitando esse princípio, destruindo o princípio familiar. E meus queridos, nós temos que orar para que esse poder de Satanás caia por terra, porque família só se constitui através da união de um homem com uma mulher. Aí sim, essa família estará pronta, estará dentro do projeto de Deus, para gerar vidas para a glória dele. Então, queridos, a união deve respeitar as fases preliminares. Se entendemos que a união é entre um homem e uma mulher, já está bom demais, não é? Mas não está não, irmãos. Porque infelizmente também há uma distorção dos princípios éticos, morais de Deus, que a teologia do mundo está trazendo. E meus queridos, há uns princípios preliminares, há fases a ser respeitadas, que levam uma família a ter sucesso. A primeira fase é a fase do namoro. Queridos, eu lembro quando a minha mãe sentava conosco para contar a história do casamento dela com meu pai. Foi muito importante, queridos. Ainda hoje eu estava tentando lembrar, porque eu iria usar isso aqui. Primeira pessoa que conheceu a família da minha mãe era um tio chamado Batista Mariano, que conheceu a Maria, apelidada de Lilia, e foi lá e pediu a Lilia em casamento, e ele era primo do meu pai. E aí um dia ele vai lá, encontra meu pai, meu tio Zeca Alves e meu pai Laucídio Alves, e fala, achei um ninho de moças lindas. Aí meu pai, vou lá conhecer. A Lilia mais velha já estava de casamento marcado com o Batista Mariano. Aí meu pai chegou e falou, você tem filhas aí e tal, e eu vim aqui conhecer. E aí disse que minha mãe ficou olhando pela frestinha do buraco da porta. Eu gostaria de conhecer essa menina, eu gostaria de ter um sonho, um projeto com ela. Aí o meu avô chamou a minha mãe e falou, olha, o Laucídio está querendo te conhecer, tem possibilidade. Você quer namorar com ele? Sim, quero. Queridos, a minha mãe viveu a vida toda ao lado do meu esposo. Foi um exemplo de família, ela casou mais ou menos com 17 anos, até 47 anos de idade, quando ela morreu, foi que ela separou do meu pai. Primeiramente, o meu pai conheceu o sogro, conheceu a sogra para depois conhecer a namorada. E queridos, hoje está muito inverso. As pessoas já querem conhecer o corpo da namorada antes de começar a namorar. Antes de começar a ter uma confiança, uma expectativa de futuro. Então, queridos, o namoro é a fase muito importante para que a sua família seja bem sucedida. Você já pensou? Você vai numa garagem para comprar um carro, e você vê o primeiro carro, e você fala, é esse. Aí você compra, paga aquele carro, e vai embora. Aí o vendedor falou assim, eu queria ter te vendido outro carro muito melhor do que esse, pela metade do preço.
Aí você vai bater na cabeça, ai, porque você não me deu tempo. Deus tem o melhor para você. Deus tem a melhor esposa, o melhor esposo para você. Mas você primeiramente precisa conhecer a sua natureza. Você precisa realmente buscar através do namoro a direção de Deus, a bênção de Deus, para que a sua família seja uma família bem-sucedida e não uma família de pé de guerra. É assim que você tem buscado. E queridos, depois vem a segunda fase. Essa realmente, ou esse realmente, é o sonho que eu sempre tive, é o meu príncipe do cavalo branco, é a minha princesa encantada. Vamos para a cama? Alianças. Tira o chapéu e chega, sogro, apaixonei pela sua filha. É demais, olha, não aguento mais. Permita eu casar com ela. Ele fala, beleza, eu também gostei demais de você. Ela também já fala bem de você, gosto da sua família. Vamos então marcar a data do casamento. A data do casamento, a realização do casamento é que vai dar a liberdade para você conhecer o corpo da sua esposa. Mas e se eu não gostar? Como assim? Você não orou? Você não buscou a direção de Deus? Você não namorou com ela um bom período? Você não comeu na mesa junto com ela? Você não ficou noivo aguardando a oportunidade, o tempo de Deus que dava tempo para você ainda desfazer o noivado? Sim. Graças a Deus. Deu tudo certo. Porque o Senhor abençoou o meu casamento. O Senhor abençoou o meu relacionamento. O meu marido me compreende. A minha esposa me compreende. E o Senhor é o elo da nossa união. Amém? E queridos, a palavra de Deus também traz alguns parâmetros, alguns limites para a nova família que se forma, que se constitui. Eu falei sobre duas coisas, o deixar e o unir. O deixar, ele deve nos inspirar a praticar algumas coisas. Primeiramente, o deixar deve ser geográfico. Você sabe o que é isso? Um deixar geográfico? Você sabe? Queridos, o deixar geográfico é o mesmo que aconteceu com Abraão. Abraão já era casado, estava na casa da família dele, e Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da família sua, e vai para a terra que eu te mostrarei. É um chamado de Deus para que a família de Abraão fosse abençoada. E que através da família de Abraão, as famílias da terra fossem abençoadas. Mas, meu querido, quando a palavra de Deus deixa o homem, significa que vai haver uma mudança de endereço. Precisa haver uma mudança de endereço. Não funciona, queridos, se não acontecer o deixar geográfico. Se a filha ou o filho ficar morando na casa de pais, não vai ter paz, não vai ter alegria, porque a família não foi constituída, a família foi misturada. E constituir uma família não é misturar, é sim deixar, geograficamente dizendo, é ter a sua casa, é ter o seu ambiente, é ter aonde você exercita o amor, mas exercita todas as autoridades familiares. Mas, queridos, também o deixar implica-se no deixar financeiro. Quantos filhos casam sem planejamentos? Casam sem uma perspectiva do sustento da família, e aí fica dependendo do pai, fica dependendo de se humilhar. Pai, hoje eu não tenho como comprar a cesta lá em casa, não tenho como pagar o aluguel. Pastor Cláudio Duarte chamou a atenção do filho dele, eu ouvi já a pregação, porque o filho começou a namorar e ele chegou, pai, eu quero comprar um presente para minha filha, me dá o dinheiro. Ele falou, não, vai trabalhar, você tem que trabalhar. E você acha que eu vou segurar a cabra para você mamar? Você vai pegar o dinheiro e vai sustentar, vai dar o presente. Meu querido, é assim que começa. Queridos, o deixar tem que ser financeiro, nós temos que ter a independência econômica e nós temos que pedir a Deus para abençoar a nossa casa, a nossa moradia, e Deus abençoar também a nossa condição financeira como família. Faz isso, meu irmão, faz isso, família abençoada pelo Senhor. Porque se você realmente fala, Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra, eu já deixei a casa do papai, então agora abençoa a minha casa.
Eu já deixei a casa da mamãe. Eu gosto demais da mamãe, mas agora eu tenho a minha casa e eu tenho que ficar na minha casa, não é ficar também na casa da mãe. E queridos, o deixar também tem que observar o deixar sentimental. Muitas pessoas estão deixando a casa do pai e da casa da mãe, não pelo princípio maior que deve ser a base para se alicerçar uma família, que é o amor. Muitas pessoas estão deixando a casa do pai e da mãe porque achou alguém bonitinho, achou alguém interessante, ou seja, aquele cara do corpo sarado, aquela menina malhada. A irmã Marta já foi como a Tatiana. Fica de pé, Tatiana. Fica de pé um pouquinho. Corpinho sarado, né? A irmã Marta também já foi assim. Todos nós passamos por uma transformação que é para a glória de Deus. A irmã Marta não ficou pior, pelo contrário, ela melhorou. Irmãos, mas só que acontece o seguinte, lá no altar, na hora do casamento, às vezes nós fazemos juramento que depois não queremos cumprir. E muitas pessoas estão fazendo juramento por causa de um corpo sarado, por causa de que a pessoa é rica, tem muito dinheiro, tem sucesso. Neymar, é o Neymar, cara. Cara, é aquele cantor famoso. Irmãos, o alicerce de uma família que vai ter sucesso não se baseia nessas coisas, mas na bênção de Deus, que ministra a paz e o amor no casamento. Quantas pessoas estão sendo enganadas por esses princípios? O cara tem um carrão. Nossa, tem 2 carrão. Dentro de 1 ano e meio, o carro não serve para mais nada. Irmãos, vamos agora para os limites, para os parâmetros da unidade. A palavra de Deus diz que unir-se-á a sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Irmãos, a unidade familiar, ela precisa observar não só a unidade do corpo, mas a unidade também dos bens. Queridos, uma família que tem sucesso, todas as coisas estão em comum. Embora há uma teologia de mordomia cristã para a família, aonde as despesas da família precisam ser planejadas, precisa ser de acordo com cada parte dos membros. Por isso, queridos, que na administração do tudo em comum, na unidade dos bens, tem que haver diálogo. Eu vou comprar isso, posso vender isso, você não vai ficar triste. Então, queridos, há uma unidade de bens, há uma unidade de interesses, há uma unidade de projetos que precisam ser observados para que haja prosperidade. Você faz um negócio sem consultar a sua esposa, e aí dá errado. Aí começam os conflitos. Eu te falei, você não me perguntou. E outra coisa, a esposa sai de casa cedo e gosta, e é bom comprar, e eu também gosto. E pega o cartão do marido e começa a gastar, a fazer compra, coisas que talvez não são tão necessárias. E aí quando chega em casa, bate aquela tristeza. A hora que o marido vai chegar, eu já tenho que esconder debaixo da cama, porque vai dar a zebra. Mas o pior, irmãos, não é a hora que o marido chega, é a hora que chega a fatura do cartão. Queridos, precisa haver um planejamento, é necessário que nós oremos para que peçamos a Deus para que Ele abençoe também a nossa economia familiar. É tudo em comum, então eu mais a minha esposa temos que sentar e conversar a respeito do que podemos comprar. Se realmente um está de acordo com o outro. E orar para ver se realmente esse é o plano de Deus. Queridos, com referência ao seu corpo, tem muitas pessoas que não têm uma noção do que a Bíblia ensina sobre a mordomia, ou seja, como você, como marido, como esposa, tem que conduzir o seu corpo.
Quem é dono do seu corpo, quem realmente tem que dar a proteção e também ceder em certos momentos. Queridos, abre aí para mim 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5, acho que é esse mesmo. 1 Coríntios, Bíblia Linguagem de hoje, capítulo 7, versículo 4. Queridos, nós temos que aplicar a palavra de Deus como fonte reveladora da vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus aqui para a mulher? Esposa, você não manda no seu corpo. A esposa não manda no seu próprio corpo. Irmãos, tem gente rindo por aí. A esposa veste a roupa que ela quer. Aí o marido chega, tem gente aí pensando, olha, você acha que você é dona do seu corpo? Não, sou eu. Seu corpo é meu. Aí a mulher veste aquela roupinha mais esquisita, e o marido vai falar, vira guerra. Queridas esposas, você não manda no seu corpo, quem manda é o seu marido. Isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. É um limite estabelecido por Deus para que haja prosperidade no ambiente familiar. Diga para sua esposa, eu tenho um prazer de mandar no seu corpo para a glória de Deus. Irmãos, isso é importante demais. Tem que ser para a glória de Deus. Não é mandar como se fosse um carrasco, mas aquele que protege, aquele que cuida, aquele que abençoa, através da bênção de Deus sobre ele como cabeça do lar. Mas, queridos, o verso diz assim também, o marido não. Você estava rindo, agora mudou a situação. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. A minha esposa é um amor. Eu vesti essa camisa hoje. Ela chegou e encostou bem pertinho de mim. Falou, você não vestiu essa camisa domingo? Falei, não, domingo eu estava com a camisa branca cor palha. Ah, então tudo bem. Ela examina todo o meu corpo. Eu quase pergunto para ela, mas por que você está me examinando? Aí eu lembro, é ela que manda, é ela que ordena, e eu tenho que obedecer. Ela quer o meu melhor, como eu quero o melhor para ela, como eu desejo fazer ela feliz, ela também quer com que eu ande correto e seja feliz. Isso é de Deus, meu irmão. Então, se você tem um plano de casar, jovem, fique sabendo que a partir do dia que você casou, você já não manda mais no seu corpo, nem a maneira de vestir. Nem a maneira de vestir. Ah, quantas esposas chorando, pegava aquele shortinho que o marido falava, a partir de hoje você não usa mais essa imundícia, e jogava no lixo, porque é ele que manda, para a glória de Deus. Mas quantos homens deixou de jogar o futebol? Quantos homens deixou a pescaria? Quantos homens falavam, hoje eu vou lá? Não, não vai não, eu fiz até um compromisso. Mas não vai, acabou, não vai, acabou. Lá em casa quem manda no meu corpo é minha esposa, no corpo dela sou eu. Mas quem dá a palavra final sempre é ela. Porque senão eu apanho, né, Bruna? Senão apanha. Então, irmãos, o versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 7. Aqui tem uns princípios tremendo. Se eu mando, se ela manda, então não posso privar de nada também do que ela deseja. Olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Diz assim, o que diz aí? Lê em voz alta para mim. Só até aí, irmãos, que os dois, tanto o marido como a esposa, não pode negar um ao outro. Queridos, você sabe por que muitos casamentos já acabaram? Porque o marido não orou mais a esposa pela sua vida de intimidade. E começou a surgir os problemas conjugais, um negando ao outro. Queridos, os dois não podem se negar a não ser que concorde em um tempo, não ter relações por algum tempo, a fim de quê? De dedicar a oração. Esposa, nós vamos ficar um mês. Não precisa chorar não.
15 dias, não, 10 dias, tudo bem. 10 dias tá bom. 10 dias, só em oração, consagração. Mas para que, meu esposo? Projeto de gerar um filho. Vamos jejuar na intimidade. Vamos buscar a glória de Deus para que Ele nos dê um filho ou uma filha abençoada. A não ser para que haja um tempo dedicado à oração. Nós estamos enfrentando uma luta com um filho, com uma situação. Então nós vamos abster, vamos jejuar das relações íntimas para que haja a bênção de Deus. E vamos buscar a bênção de Deus através da oração. Mas mesmo que não seja com o propósito de buscar bênção nenhuma, só agradecer. Eu tenho uma pessoa que é minha prima, que está frequentando a igreja. Ela sempre vem nas quarta-feiras. É muito querida. E ela trabalha no fórum, no cartório do fórum. E ela estava enfrentando uma luta com a saúde da sua filha, Ana Luísa. E eu falei para ela, hoje à tarde. Falei, minha prima, como está a sua filha? Você já chegou em Costa Rica? Não. O médico que fez a cirurgia proibiu nós de viajarmos. Mas agradeça a Deus porque ela está bem. Queridos, ela começou a vir buscar a bênção de Deus para a situação da filha aqui. Nós, como família dela, começamos a orar, a interceder diante do trono de Deus a favor da Ana Luísa, que é minha priminha. Filha da irmã Elke, que é filha de uma prima primeira minha lá de Paranaíba. E a graça de Deus se manifestou já sobre a vida dela. Mas, meu querido, quantas vezes nós deixamos o corpo vamos deixar assim, da vida de intimidade por ignorância. Você discutiu, você não gostou de uma comida. Você vira as costas e a palavra de Deus diz que nós não podemos permitir que o sol se entre antes de nós acertarmos em família. Então, meu querido, o versículo 5 fala assim, algum tempo a fim de oração. Mas depois deve voltar a ter. A fim de não cair nas tentações depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações do diabo, de Satanás, por não poderem se dominar, irmãos. Tem duas coisas que o homem não domina, a Bíblia não fala dela. A primeira é a língua, a Bíblia fala. Mas a natureza explosiva que há dentro do homem, do desejo, e não é só do homem não, dos animais, de ter relações é muito forte. Os bois se matam, os animais se matam e os homens também. Queridos, então nós devemos buscar a bênção, a glorificação de Deus nessa área. Pedir para que Deus abençoe a nossa vida íntima. É necessário que tenhamos planos de Deus abençoando as nossas atividades íntimas. Mas também é necessário que tenhamos planos para o sustento da nossa casa. Planos unidos, unidade em como sustentar a casa. Unidade, às vezes até profissional. Unidade no lazer, nos momentos de viagem, nos momentos de férias. Há marido que só pensa na vida dele. Eu indo pescar, tudo bem, a esposa que se dane, nunca planeja algo para a esposa. A esposa que só pensa nela. Eu participando dessa atividade, tá bom, meu marido que se dane, queridos. A família tem que ser unida também para os momentos de lazer. Tem que ser unida nos momentos da alegria, porque nós somos unidos na hora da tristeza. O versículo 8 de Marcos, capítulo 10, projeta para nós, fazendo favor. O versículo diz assim, os dois se tornaram uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, então não existe uma forma de viver uma família que vive um para um canto, o outro para o outro.
os momentos de lazer tem que ser a família junto. Eu não estou vendo a irmã Marilene aqui hoje, mas eu tenho certeza que ela não acharia ruim eu dizer. Eu tenho acompanhado a experiência daquele casal. Sempre eles estão juntos. Às vezes no Facebook vocês veem a foto deles lá junto com o tatu. Vê a foto deles em alguma cidade. Eles sempre estão juntos, buscando a satisfação dos outros para fortalecer a unidade. Então, queridos, é necessário observar esse princípio, que a unidade, ela não é só apenas verbalizada, mas ela precisa ser vivida. Amém? Entendeu esse princípio? Queridos, assim já não são duas, mas uma só. Então, surge a pergunta: essa unidade tem fim? É 2 anos? São 2, 3, 4 anos? O versículo 9 traz a revelação: portanto que ninguém separe-se o que Deus uniu. Você orou, você namorou, você ficou noivo, você foi até o altar, fez um juramento de ser fiel até que a morte separa, está dentro do padrão bíblico. Portanto, ninguém vai separar aquilo que Deus uniu. Então a união, queridos, é indissolúvel. Não há projeto de Deus para divórcio. Diga para a pessoa do seu lado: não existe na palavra de Deus um projeto de divórcio para as famílias. Queridos, Moisés até concedeu, liberou carta de divórcio por causa da dureza, da ignorância das pessoas. Mas esse não é um projeto de Deus para uma família que começa no altar dele. Uma família que busca a direção dele. Portanto, a união é indissolúvel, só se desfaz com a morte de um dos cônjuges. Todos vocês talvez conhecem. Camarada casado, todo bonitão, sarado. E chegou e falou para o pastor Cláudio Duarte: pastor Cláudio Duarte, eu decidi separar da minha esposa. Ele falou: ah, é? Você decidiu mesmo? Sim. Mas por quê? Não, nós já não estamos se entendendo bem, nós temos que separar. Mas irmão, não tem jeito. Não tem jeito, de jeito nenhum, não tem jeito. Já decidi, não quero mais ela, eu vou separar. Ele falou: você lembra do dia do altar? Lembro. Então, você jurou, não jurou? Jurei. Então vamos pedir para Deus cumprir o que você jurou? Sim, eu vou separar. Aí o pastor Cláudio começou a orar: pai, em nome de Jesus, mata esse cara, porque ele jurou que só ia separar quando a morte separasse, então mata ele agora. Eu falei: pastor, não tem jeito não. O jeito é ficar com ela mesmo. E meu querido, esse é o juramento que você deve fazer no altar. E cumprir esse juramento. Somente a morte pode separar aquilo que Deus uniu. Ah, pastor, mas infelizmente isso já passou, esse processo passou pela minha vida. Passou? Você tem um novo começo? A partir de agora será diferente. Para a glória de Deus, amém? Você está entendendo? Terceiro princípio: uma família, a família, eu não falo uma, a família bem sucedida, ela gera e cria filhos para a glória de Deus. Hoje eu estava vendo, querido, no programa do Faro, a minha esposa estava assistindo o programa do Faro, e aí eu passei lá do quarto para a sala, ela falou: vem seu filho. Um garoto que viveu 35 anos sem saber quem é o pai. E aí, ele procurando descobrir, conheceu uma jovem, não sei bem da história, que eu assisti só um pedacinho. E aí, pediram o DNA de um sanfoneiro. O camarada foi questionado: você é o pai? Não, eu penso que quem é o pai é o meu primo. Não, mas já fez DNA do primo? Não é. O senhor não era sanfoneiro? Era. De vez em quando o senhor não trocava as coisas de colo? Meio sei. O senhor é o pai? Ele falou: não sei. O senhor nunca ficou com a mãe dele também? Não sei, não lembro. Perdi a conta. Queridos, quantas pessoas estão assim?
Quantas pessoas estão gerando filhos para ficar no sofrimento, vivendo como pessoas órfãos com pais vivos na sociedade? Quantos estão gerando filhos sem um propósito de glorificar a Deus? Queridos, uma família bem-sucedida, ela só gera filho e cria filhos para a glória de Deus. Há um ditado que é muito usado. Quando nasce o primeiro filho, diz assim: nasceu o meu primeiro herdeiro. Isso traz uma revelação, meu querido, minha querida, de que muitos pais planejam o nascimento dos seus filhos para deixar os seus bens, a sua posse para os seus filhos. Geram filhos para herdar tudo o que eles têm e trabalham a vida toda procurando adquirir muitos patrimônios para deixar para os seus filhos. E queridos, por causa desse princípio, muitos pais têm deixado a sua família sem o seu afeto. Muita família tem, pais e mães têm deixado, têm terciarizado a educação dos filhos, que hoje é necessário por causa da condição econômica mundial. Mas nós não podemos deixar de relacionar um relacionamento de amor para com os nossos filhos. Então nós precisamos ter a consciência de que os nossos filhos são herdeiros, mas a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos são os princípios espirituais e os valores éticos e morais. Então, querido, muitos filhos crescem como filho pródigo, desejando os bens que seu pai tem. Meu querido, você pode possuir muitos bens, você pode ser muito rico, mas o maior patrimônio que você tem é a sua família. Valorize a sua família. Interceda junto ao trono de Deus pela sua família. Meu querido, é triste saber que muitas pessoas são bem-sucedidas no negócio, mas infelizmente falha na criação, na educação dos seus filhos. Muitas pessoas, em nome do sucesso, alcançam bens para a sua satisfação, mas para isso tem que abrir mão de suas famílias. Meu querido, se você quer ter uma família bem-sucedida, invista na sua família. Peça para Deus abençoar a sua família. Tenho aqui alguns princípios. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Então, se eles são heranças do Senhor, é algo que nós temos que conduzir como herança do Senhor. Nós temos que criar eles como herança do Senhor. E se você recebeu uma herança do seu pai, você não quer eliminar, destruir aquela herança, e jamais podemos também pensar em destruir a vida dos nossos filhos, que são herança do Senhor. Então, existem alguns princípios na criação dos filhos. Primeiro, Provérbios 22, versículo 6. O irmão vai colocar lá, Provérbios 22, versículo 6. Algumas versões dizem: eduque a criança no caminho que ela deve andar. A hora que sair ali, Provérbios 22, 6, você vai estar lá, ó, eduque a criança no caminho que deve andar. Queridos, muitas famílias nem sequer preocupam em qual caminho seu filho está vivendo, em qual caminho vai andar, mas a palavra de Deus traz um limite para que haja um sucesso na família. Você deve saber ensinar o caminho que seu filho deve andar, porque o dia que ele se transformar num homem maduro, ele vai estar firme nesse caminho. Então, queridos, educar é muito mais do que levar seus filhos à igreja. Hoje, você trouxe o seu filho na igreja, ele vai para a salinha, vai receber um alimento espiritual. Mas, meu querido, você quer ver realmente a glória de Deus operando na vida do seu filho? É você se tornar responsável pela sua disciplina, pela sua vida espiritual. É você se tornar discipulador do seu filho. Queridos, discipular é transferir a vida de Jesus que está no nosso coração para a vida dos nossos filhos. E eu dou graças a Deus porque quando eu converti, meus filhos ainda eram crianças. Eu nunca vi nenhum dos 2 filhos que eu tenho tomar um copo de cerveja. Eu nunca vi nenhum deles fumando um cigarro, porque eu fui exemplo e eu ensinei o princípio, o temor de Deus para os meus filhos. Queridos, nós não criamos filhos para povoar o inferno.
Mas quantos que estão vivendo nesse mundo, talvez até cultuando nas igrejas, junto com seus filhos, mas estão criando filhos para povoar o inferno e não o céu. Querido, ser discipulador significa ser modelo. E ser modelo vai além de conhecer as verdades bíblicas, mas é ensinar, é ser espelho, é viver aquilo que você conhece de Deus. Transmitir isso para os seus filhos. Então, meu querido, quase terminando. Em muitas vezes, as maiores e mais profundas lições são dadas pelo exemplo. Uma que eu aprendi com a minha mãe é que às vezes eu levantava de madrugada, ela estava lendo a Bíblia. Então, queridos, a base do discipulado de Jesus foi o seu exemplo, ser ele modelo. Pais, aprendam a amar, a temer e adorar e reverenciar a Deus na presença de seus filhos. Você deve ser o primeiro a interessar pela prosperidade espiritual de seu filho e interceder, pedir para que Deus abençoe seu crescimento. Ore por ele, com eles, e consagre eles todos os dias para o Senhor. Mesmo que ele não queira, levante de madrugada e impõe as mãos sobre ele e consagre a vidinha dele para o Senhor. Queridos, Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 9, abre aí para nós, Juliano. A palavra de Deus nos ensina como família que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardem sempre no coração as leis que lhe estou lhe dando hoje. Você como pai, você como família, precisa conhecer, precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Seja exemplo e mestre deste princípio para os seus filhos. O versículo 7 diz assim: não deixe de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis, repitam essas palavras em casa e fora de casa. O que tem saído da sua boca é algo que edifica, é a palavra de Deus que edifica, repita na casa. Você vai pescar, fala da palavra de Deus. Você vai passear com o seu filho, quando se deitar e quando se levantar, fale dessa palavra. Meu querido, aplique esse ensinamento que vai fazer com que você se alegra todos os dias, até quando Deus te levar com seus filhos, com a sua família, você vai ter alegria, não vai se envergonhar. O versículo 8 fala assim: amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecer. Amarra no braço, fitinha. Os meus discípulos falam: olha, você tem que decorar 2 Timóteo 3, 16, 17. Corta o papelzinho, põe no seu bolso, leva para o banco, leva para o seu serviço. Lá você vai ler, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil, ela é proveitosa para conduzir você à vitória, corrigir seus erros. Então ensina o seu filho a decorar a Bíblia. Queridos, o alvo de Deus, o alvo de nosso Pai, Ele quer que você ensine o seu filho a chamar Ele de Papai do Céu. Meu netinho Davi é engraçado. Ele chama a gente para orar e ele já começa: Papai do Céu. Ele já aprendeu a chamar Deus de Papai do Céu. Então, queridos, Deus deseja que nós ensinemos o poder e a palavra dEle, para que a palavra dEle venha conduzir os nossos filhos no caminho que jamais trará desgraça para eles. O versículo 9 diz: escreve-as nos batentes da porta. Queridos pais, moldem o caráter da sua criança. Guie os passos dos seus filhos pelos caminhos que ajudarão eles à prosperidade e chegar até o paraíso. Segundo princípio, disciplinar os filhos. Queridos, esse é o princípio que menos é obedecido. Queridos, muitas vezes por falta de reconhecer que o amor não é só dizer sim. O amor envolve em também dizer não. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios 6 fala assim: pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário. Aí vem o final: vocês devem criá-los
com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Queridos, a palavra final, você não deve irritar os seus filhos, mas você deve disciplinar, como a palavra de Deus ensina. E Provérbios tem muitas lições sobre usar a vara. Hebreus capítulo 12, verso 7 fala assim: suporte o sofrimento cristão, o sofrimento como crente, com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como se fossem seus filhos. Como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? O final do versículo é uma chicotada. Deus não vai perguntar duas vezes para você: você desobedeceu? Posso bater? Não. Ele vai te castigar. E muitas vezes nós prometemos: a varinha está ali, vou pegar a vara. Queridos, a disciplina, a correção tem como objetivo melhorar o caráter de nossos filhos, livrar os nossos filhos da morte, livrar os nossos filhos da cadeia. Então, queridos, os pais que não corrigem seus filhos, eles terão vergonha deles no futuro, eles irão visitá-los nas cadeias, ou terá que levar eles ainda na infância para o cemitério. Então, queridos, muitos pais, em vez de ser fonte de bênção para os seus filhos, têm transformado os seus filhos em delinquentes. Eu vou citar alguns princípios que transformam filhos em delinquentes. Quais são as ações de um pai, de uma mãe, que transformam o filho em delinquente? Primeiro, atendendo a tudo que ele pede. Você fala não, ele faz uma birrinha, você cede. Amanhã ele vai fazer o mesmo lá na rua. Cedendo aos seus berros, dando-lhe tudo o que eles pedem. Achando graça quando eles falam as coisas erradas. Aplaudindo, olha, ele já sabe responder. Quando usam na sua boca nome sujo, palavrões. Abre aí para mim, queridos, Mateus 12, 36 e 37. Muitos pais estão ensinando coisas obscenas para os seus filhos, sem saber que estão levando eles para enfrentar o tribunal de Deus no dia do juízo final. Veja lá o que diz. Uma vez eu fui levar um irmão lá do seminário para fazer uma consulta no posto de saúde, lá em Dourados. Eu levei aquele irmão, chegamos lá, tinha muita gente, era a primeira vez que eu chegava naquele posto. E eu sempre fui assim, muito aberto, e eu chego nas pessoas como se eu já as conhecesse há muito tempo. E tinha um médico que estava conversando com uma enfermeira e dando gargalhada, e eu cheguei e bati a mão no ombro dele, falei: prazer em conhecer, eu sou um seminarista, vim trazer um amigo aí, mas eu vejo que vocês estão com algo muito bom, e você pode contar para mim? Ele falou: não, você é seminarista e eu acho que o que nós está falando aqui você não pode ouvir. Aí eu falei: você tem o Novo Testamento aí? Ele falou: eu tenho. Eu falei: pega o seu. E nós abrimos aí. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar conta de todas as palavras inúteis que falou. Diga para a pessoa: você vai prestar conta das bobeiras que você fala por aí. Meu querido, ensina seu filho a falar coisas que edificam. Querido, você sabe o que aconteceu com aquele médico? Aquele médico, depois de ler, veja o versículo 37. Ele leu o versículo 37, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. A sua palavra vai determinar que você falou, o que você diz, vai determinar se é o inferno para você. Quando ele acabou de ler, ele olhou em mim, deu um sorriso, me abraçou, falou: obrigado, pastor. Me chamou de pastor. Eu não vou fazer isso mais. E como prova de arrependimento, eu estou abrindo aqui, eu dou uma palestra para todos os meus pacientes. O dia que o senhor quiser vir dar uma palestra para eles, eu falei 2 vezes por semana, tá bom? 1 ano e meio, para 17, 18 pessoas, eu ministrava a palavra de Deus antes de entrar no consultório. Queridos, nós devemos transformar os nossos filhos
em fonte de bênção e não em delinquentes. Amados, nós devemos realmente ministrar a vara do amor para os nossos filhos. Veja aí Provérbios 23:13. Bruna, você vai ser mãe. Espero, se for o plano de Deus. Johnny, você vai ser pai. Juliano, você já é pai. Jovens, vocês vão ser pais. Vocês que já são pais, preste atenção. Provérbios 23:13. Não deixe de... É com a vara, irmão. Não deixe de corrigir a criança. Não retire da criança a disciplina. Não deixe. Uma palmada, uma varadinha não mata. O versículo 14. Para dizer a verdade, poderão até livrá-las da... Você já pensou nisso? Aquele momento que você deixa a vara lá no cantinho, você deixa seu filho fazer o que quiser, você está conduzindo ele à morte. Pega a vara, meu irmão. Pega a vara e abençoa com amor o seu filho. Amém? Queridos, Deus então entregou na minha mão, na sua mão, vai entregar na mão de muitos jovens a tarefa de criar filhos que glorificam o nome dele. Então todo o princípio bíblico, todo o ensinamento de Deus traz prosperidade para as nossas vidas. A boa educação dos filhos estão registradas na palavra de Deus. Eu acredito que você, meu irmão, já entendeu qual é o propósito de Deus para você nesta noite. E hoje à noite nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Eu quero que antes da celebração da ceia, que você faça uma introspecção dentro do seu coração. Será que realmente você tem sido um pai e uma família exemplar? Meu querido, eu creio que você quer ser, que você quer viver um ambiente familiar bem-sucedido. E aprendemos nesta noite com a palavra de Deus que tem limites, que tem princípios da palavra de Deus, que pode nos orientar, que nos leva a uma vida de paz, de prosperidade em família. E nós aprendemos que a família só é bem-sucedida quando ela é construída pela direção e pela bênção de Deus. Comece assim, namore, noive, fiquem noivos e depois casam. Nós aprendemos que ela tem um padrão bíblico para ser seguido. E nós aprendemos que família bem-sucedida geram filhos para a glória de Deus. Jeremias 32, versículo 38, 39 e 40. Eu quero te desafiar a ver o que esse texto está falando com você nesta noite. Qual é o projeto de Deus? Qual é a promessa que Deus tem para você? Se você realmente pedir para Deus abençoar você a partir de hoje como família abençoada por Ele, dar-lhes-eis uma família unida com um só coração. Dar-lhes-eis um só coração e um só caminho, uma família unida com um só projeto. Para que me temam todos os dias para o seu bem e para o bem de seus filhos. Próximo versículo. 39, né, agora? 38 e 39. Já estava no 39. Tudo bem, vai no 40 mesmo. Vai no 40. Farei com eles uma aliança. Deus quer fazer uma aliança eterna com a sua família. Deus quer assumir a responsabilidade da sua família. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer glória a Deus, aleluia. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de... Queridos, é muito forte esse versículo. Deus quer fazer uma aliança com a sua família. Deus quer abençoar a sua família nesta noite. Ele quer começar a partir de hoje, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus projetos familiares. Mas meu filho está muito longe, eu tenho um que está lá em Dourados. Mas todos os dias, antes dele levantar, o Senhor já está ao lado dele. Ao deitar, o Senhor já está ao lado dele. Porque eu fiz essa consagração desde o dia em que eu entendi que esse é o meu maior benefício. A minha maior riqueza é ter uma família abençoada pelo Senhor.
é ter uma aliança familiar com o Senhor. Eu pergunto para você, você está com pressa de participar da ceia? Do que adianta a pressa participar de uma ceia sem que realmente a palavra de Deus seja o alicerce da nossa vida? Eu pergunto nesta noite, o Senhor falou ao seu coração? Você deseja que o Senhor cumpra esses versículos de Jeremias na sua vida? Aquele que realmente deseja que o Senhor abençoe os seus planos familiares, conforme Provérbios 16:3. Se quiser, agora eu vou interceder por você. Pastor Augusto ainda está por aí? Acho que já foi embora, né? Tem que ir lá no posto. Por favor, fique de pé. Quem deseja construir uma família e alicerçar sua família debaixo da bênção de Deus. Se você deseja construir uma família debaixo da graça, a misericórdia de Deus, fique de pé. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a fonte de toda a verdade. Ó Deus, todos nós temos origem, Pai, nós somos origem de uma família. Mas, ó Deus, nós queremos que agora a nossa família tenha a origem do trono de Deus. Nós pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia se manifeste sobre as nossas famílias. Pai, vem em nome de Jesus edificar as famílias presentes, Pai, com um renovo, com uma transformação poderosa, com a bênção do Senhor. Papai querido, eu estou pedindo a bênção do Senhor sobre todas as famílias aqui representadas. A tua palavra nos ensinou que nós precisamos pedir a bênção do Senhor para os nossos planos, para que eles dão certo. Pai, começa a consertar as famílias aqui nesta noite. Começa a edificar. Começam a abençoar a prosperidade da família. Começam a derramar a unção de sucesso para as famílias aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor prometeu ao povo de Israel no livro de Jeremias. Papai querido, nós somos o Israel do Senhor hoje. Abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Diga, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me ensinou a viver como uma família, debaixo da sua graça. E eu creio que o sucesso já começou a partir de hoje, na minha vida, porque eu vou aplicar os ensinos do Senhor. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo projeto de vida que o Senhor tem para mim como família. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nesta noite nós estamos com a mesa preparada para que junto nós celebremos a ceia do Senhor. Alguns intitulam como a Santa Ceia do Senhor. Eu creio que esse momento é santo porque é um momento exclusivo, separado, para aqueles que realmente têm uma vida dedicada ao Senhor. Mas eu creio que muitas pessoas que talvez não vão participar dessa ceia, amam muito ao Senhor, mas ainda não passaram pelos parâmetros legais para que possam participar da ceia, que um deles é o batismo nas águas. Então, meu querido, se você ainda não foi batizado, vai chegar o seu tempo, eu creio, o Senhor te ama, o Senhor deseja ceiar também com você. Ele deseja ceiar com você não só aqui, nesse templo, mas também com você no céu. E para que isso se cumpra, é necessário que você se renda ao senhorio dele e professe a sua fé através da prática do batismo. E a palavra de Deus diz que se você já está preparado, só há uma coisa que pode impedir você de participar da ceia. Só uma coisa. Essa coisa se chama você. Porque a palavra de Deus diz, se você tiver algum pecado, se você confessar, Ele perdoa imediatamente. Te justifica e te prepara para estar diante do altar participando da ceia do Senhor. Então, se você confessar os seus pecados, o Senhor vai te perdoar e vai liberar uma unção de intimidade poderosa sobre o seu coração, e você vai sentir uma paz indizível para participar da ceia do Senhor.
É por isso que a Bíblia fala: examine-se cada um a si mesmo e participe da ceia. Agora, se você acha que o seu pecado é algo que não tem como ser revertido, é algo que não te permite uma conversão, abandonar esse pecado, que significa arrependimento, meu querido, você está correndo um grande risco. Jesus pode voltar esta noite. Nós anunciamos através da ceia a volta de Jesus. E se você que está aqui neste lugar e que está praticando um pecado que entristece o coração de Jesus, a palavra do Senhor diz que é melhor você deixar o pecado para se aproximar de Jesus pelo perdão. Então, queridos, não sei da sua vida, mas o Senhor sabe. Como nós ouvimos aqui na quarta-feira, o irmão pregando o Evangelho de João, capítulo 1, verso 37 e o verso 38, que Felipe foi procurar o seu irmão Natanael, e quando Natanael perguntou de onde é esse homem, ele falou: de Nazaré. Será que de Nazaré tem alguma coisa boa? Pergunta Natanael. E Felipe diz: vem cá ver. E quando Natanael chega, Jesus olha para Natanael e fala: eis aí um varão valoroso. Ele: de onde o Senhor me conhece? Vem cá, eu nunca vi o Senhor. Ele falou assim: antes que Felipe te encontrasse, eu te vi lá debaixo da figueira. Meu querido, Deus sabe de todas as coisas a seu respeito. Ele te conhece lá dentro do seu quarto, no mais íntimo da escuridão. Ele conhece a sua vida, mas Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te abençoar. Ele quer ver você participando da ceia, mas participando com a consciência limpa, perdoada. Se realmente você acredita que o sangue de Jesus é o suficiente para perdoar os seus pecados, e você deseja participar dessa ceia dentro dos parâmetros legais, você já desceu nas águas, foi batizado. A nossa ceia é livre para todos os crentes que estão em comunhão, que estão vivendo uma vida conjugal legal, que não está vivendo uma vida de rolo, porque a palavra de Deus veio para nos desembaraçar de todo rolo. Então, meu querido, nesta noite você pode confessar os seus pecados e participar da ceia conosco, será uma grande alegria. Pessoal que estão preparados para a ministração da celebração da ceia, por favor. Amém? Queridos, alguns ensinamentos elementares. O pão continua sendo pão. Não há trans e nem consubstanciação nos elementos. Há alguns ensinamentos teológicos completamente adversos. O pão e o vinho vai continuar sendo pão e vinho, mas há um simbolismo. Quando nós pegamos o pão e olhamos para o pão, é como se nós estivéssemos olhando para a cruz quando Cristo foi crucificado. É como se nós estivéssemos vendo o corpo dele sendo sacrificado, moído pelos nossos pecados. E quando nós pegamos o cálice do vinho, é como se nós contemplássemos o jorrar dos seus sangues. Do sangue dele foi derramado pelos nossos pecados. E nessa noite, nós estamos trazendo à memória o sofrimento doloroso. Nós estamos vislumbrando pela fé a caminhada de Jerusalém até o monte de Gólgota, onde o Senhor foi pregado numa cruz. E ali na hora sexta, ele bradou: o Pai, está consumado, e expirou. Mas ele não ficou ali naquela cruz. Ele foi levado para o túmulo de José Arimateia. E quando ele foi receber a visita das mulheres, as Marias, no terceiro dia do domingo, o túmulo estava vazio. E um anjo disse: ele não está mais aqui, mas ele vive. Ele ressuscitou. E o Deus que nós servimos, ele é o Deus vivo. É o Deus Todo-Poderoso, que nem a morte o reteu. E para que eu e você pudéssemos viver eternamente, ele anulou o poder da morte sobre as nossas vidas. Amém? Irmão, agradeça pelo pão. Pega o microfone aqui pro irmão.
Depois o irmão Carlos agradece a Deus pelo vinho, pelo sangue de Jesus. Pelo corpo de Jesus se agradece e o outro pelo sacrifício do sangue. Adoramos. Em nome... Obrigado. Pode falar bem pertinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Pai, por esse pão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai. Todos, Pai, tome, Pai, com consciência limpa, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que nunca deixe, Pai, faltar o pão, Pai, de cada um, Senhor. E te agradeço, Pai, desde já, Senhor, para sempre. Amém. Glória a Deus. Pai, colocando na tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez, Senhor, na cruz por nós, meu Amém, Pai. Jesus. Por o Senhor ter derramado o teu sangue, Senhor, para nos limpar dos nossos pecados. Amém, Por o Jesus. Senhor ter derramado, Senhor, o teu sangue para curar as nossas feridas, para restaurar a nossa comunhão contigo, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez lá na cruz por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se levantar para receber os dois elementos. E as irmãs, conforme foram instruídas pela equipe organizadora da ceia, pode começar a distribuir os elementos, o pão e o vinho, tá? Todas as pessoas, se quiserem, podem levantar para adorar o Senhor. Se você está de pé, não é obrigado você pegar o pão nem o cálice. Simplesmente deixe o Espírito Santo direcionar esse momento na sua vida. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Aleluia, Jesus. Sacrifício de amor. Oh, Pai, graças te damos pelo preço que o Senhor pagou, Jesus. Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está. Foi assim que te toda honra. Soberano, Oh, soberano Deus. Criador, vou sempre te adorar. Além de Criador, tu és Salvador, ó Pai. Elevo minhas Oh, mãos aleluia, Jesus. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Tu és o Deus vivo, Senhor. Digno é o Senhor. Vamos distribuir para o pessoal lá em cima. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Graças nós te damos, Lavou minha Senhor. mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano,
Aleluia. Digno Glória a Deus. Senhor. Eu acho que queimou aqui o aparelho. Aí, glória a Deus. Aí, glória a Deus. Alguém ficou sem receber um dos elementos? Se alguém ficou sem receber, por favor, levanta a sua mão. Alguém ficou sem receber o vinho, o cálice de uva, o pão? Todos receberam, amém? Queridos, a palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, noite crucial, dolorosa aquela noite, Jesus chamou seus discípulos para ceiar. Foi uma grande oportunidade para que o traidor se arrependesse. E o traidor tocava no prato, estava do lado de Jesus. E talvez você está traindo Jesus. Você está negando a fé em Jesus. Mas esta é a hora de um arrependimento. Talvez você ainda não pegou o elemento, o pão. E o Senhor Jesus quer mudar a história da sua vida. Tem alguém aqui que não pegou por propósito o pão, mas quer pegar o pão, já é batizado, está tudo certo. Basta levantar a mão que eu peço para a pessoa levar aí o pão e o vinho para você. Tem alguém? Queridos, tem? Tem alguém? Glória a Deus. O Espírito Santo não erra, irmãos. O Espírito Santo de Deus não falha. Glória a Deus. E essa irmã lá de Alto Taquari, né, irmã? Batizada, uma bênção. E não tinha pegado o elemento e agora vai pegar para a glória de Deus. Glória a Deus. Que bênção. Queridos, quando Jesus pega o pão, parte, ele diz: este é o meu corpo, ou seja, simboliza o meu corpo que será entregue por vós. E depois ele pega o cálice de vinho e diz: esse aqui também é o meu sangue, que é o símbolo do meu sangue, que será dado por vós. Em gratidão, em reconhecimento do sacrifício de Jesus, comamos os dois ao mesmo tempo, o pão e comemos do vinho. Enquanto os irmãos vai recolhendo os carnes, eu gostaria que você entrasse agora na presença de Deus, com o espírito de gratidão. Pode começar a recolher os carnes, irmãos. Comece a orar, feche os seus olhos, deixa apenas o copo na posição. Se você quiser ficar de olhos abertos, não tem problema, mas comece a glorificar a Jesus Cristo, ao nosso Deus, pelo sacrifício derramado na cruz, ofertado na cruz do Calvário. O sacrifício da morte de Jesus. Começa a declarar os benefícios desse sacrifício a favor da sua vida, a favor da sua família, a favor da sua dos seus filhos, do seu trabalho, da sua vida financeira. Comece agora neste momento a declarar diante do Senhor que o sangue de Jesus é a libertação da sua casa, que a morte de Jesus é a bênção da sua família, é a fonte de toda a providência de Deus para o seu lar. Começa agora a dizer: Senhor Jesus, eu reconheço, eu entrego, eu consagro meus filhos, eu consagro minha casa. Chore na presença de Deus, pede que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, venha trazer libertação para a sua família, venha trazer paz para a sua casa, venha trazer bênção sem medida para o seu lar. Queridos, a obra começou na cidade de Belém, quando Jesus nasce em Belém. Ela terminou em Jerusalém, na cruz do Calvário, mas ela continua operando na sua vida. E nesta noite, o sangue precioso de Jesus está beneficiando a sua família. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas para Ele. Digno é o Senhor, mas Jesus. Os irmãos podem se assentar, todos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Queridos, já são 9 horas.
Falta 10 para as 9. Ainda poderia ir até as 9h30, que não teria problema. Quero te dar a oportunidade de honrar a Deus com a sua fidelidade. Se você trouxe o seu dízimo, por favor, ponha ele na sua mão, pegue o seu envelope e venha aqui à frente entregar aquilo que pertence ao Senhor. Se você trouxe a sua oferta, que é de coração, que com alegria você quer cooperar, ajudar na obra do Senhor, também traga aqui à frente. Nós vamos estar consagrando o seu dízimo, as suas ofertas para o Senhor Jesus. Queridos, eu quero lembrar de você, a você também, que eu falei para você falar da sexta. Então tá, a Elber vai falar sobre, vai dar os avisos, ela vai falar, tá? Então, você trouxe o seu envelope, põe ele assim, sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus, ao Senhor, ao templo do Senhor, à obra do Senhor, os dízimos e as ofertas. Papai querido, muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão trazendo o dízimo. E, ó Deus, há uma promessa do Senhor sobre a vida dos dizimistas. E, ó Pai, honra essa promessa, não há necessidade de pedir isso, porque o Senhor é Deus fiel. E nós então declaramos que as bênçãos do Senhor, nós declaramos que as janelas do céu já estão abertas sobre esta igreja. E ó Pai, em nome de Jesus, ministra a bênção do Senhor também lá no lar, no ambiente da família, que nunca falte o pão de cada dia. Abençoa suas famílias, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pode colocar no gasofilácio. Irmãos, você